E se eu vos dissesse que um dos meus maiores objetivos é olhar para o meu portfólio como se fosse uma única ação? E vocês perguntam, como assim, Gonçalo? O que é que queres dizer com isso? Passo a explicar. Nós, quando estamos a construir um portfólio de poucas ações, nós estamos a tentar superar o mercado, certo? É esse o meu objetivo. Com este portfólio que eu tenho atualmente de 8 ações, o que eu quero trazer para dentro do mesmo é qualidade nas empresas que eu aloco o meu capital e também diversificação. E sim, eu estou diversificado em termos de quantidade, porque eu tenho aqui 8 empresas de excelente qualidade. E são 8 empresas, não é uma. Mas quando eu digo que eu olho para o meu portfólio como se fosse apenas uma ação, é isto que vocês estão a ver aí na vossa tela que eu quero dizer. Há aí duas imagens iguais. No lado esquerdo vocês têm a imagem do meu portfólio com ainda a ação da LVMH. A ação essa que eu já me livrei dela, portanto já vendi e eu expus isso no vídeo anterior, o porquê que eu vendi e porquê que eu comprei a Booking. Portanto, no lado esquerdo, na imagem do lado esquerdo, tem a Booking, ainda tenho a Booking, não, desculpem, a LVMH no meu portfólio e não tenho a Booking no meu portfólio. E no lado direito é com a Booking no meu portfólio, como podem ver ali, 9,8%. A ação que está ali escondida é a Mastercard, com 11,7%. Eu estou à frente dela, mas está a 11,7%. E como podem ver, não tenho a LVMH no portfólio da direita. E quando eu digo, eu gosto de olhar para o meu portfólio como se fosse um só, é olhar para 4 segmentos distintos e 4 segmentos muito poderosos em termos de métricas. Métricas quantitativas. Ou seja, no lado esquerdo, se formos a ver como é que estava o meu portfólio em termos de rentabilidade, antes de vender a Booking e antes mesmo de comprar depois, antes de vender a LVMH, eu com a Booking, antes de vender a LVMH e antes mesmo de comprar a Booking, o meu portfólio em termos de rentabilidade era isto. Um ROS, um Return on Invested Capital, portanto um retorno sobre o capital investido da média ponderada das empresas que eu tenho aqui no meu portfólio de 29,4%. Ou seja, cada uma destas empresas tem um KPI específico, mas eu faço uma média ponderada para ver o meu portfólio se fosse uma ação só. É olharmos para um ETF que replica o S&P 500 e dizermos assim, ok, o S&P 500 tem 503 empresas, correto? Como é que, se eu analisar o ETF num todo, qual é o ROS daquelas 503 empresas? Qual é o ROS? Qual é a margem de lucro? Qual é o crescimento de receita nos últimos 4, 5 anos da média ponderada daquelas 503 empresas. Portanto, é olhar para o ETF como se fosse uma ação apenas, como se fosse um ativo apenas, que é apenas um ativo, que está a olhar, ou neste caso, que está a investir naquelas 503 empresas. É exatamente o que eu estou a fazer aqui, porque o meu objetivo é superar o S&P 500 ao ponto de perceber que tipo de qualidade é que eu tenho também superior ao próprio S&P 500. Neste sentido, a comparação que eu estou a fazer aqui é antes de uma escolha e depois dessa escolha acontecer, ou dessa decisão acontecer. Neste caso, a venda da LVMH e a compra da Booking. O meu ROS passou de 29,4% para 32,9%. O meu gross margin, a minha margem bruta, passou de 68,8% para 70,7%. E eu fiz aqui um trade-off. E eu tirei a LVMH, coloquei a Booking. Portanto, duas excelentes empresas. Mas coloquei aqui uma empresa que, antes mesmo de vender, e eu explico isso nos outros vídeos que eu vou fazendo aqui para a série dos 0 aos 100 mil euros investidos, e eu fiz essa simulação e vi, ok, então, se eu comprar a Booking vai-me trazer uma alavancagem, entre aspas, um crescimento destes KPIs de rentabilidade e de crescimento. Parem, EBITDA margin 35.2 para 35.6. Free cash flow to EBITDA 64.9 para 69.4. Aqui Capex intensity, quanto mais baixo melhor. 9.1 para 8.6%. E agora, reparem aqui no crescimento. Então, eu tinha nos últimos 4 anos, 14.9%, e baixou para 14,5%. E vocês, já fizeste aqui uma má escolha. Calma, nem tudo se baseia numa análise quantitativa. Eu sei que é isto que eu estou a olhar agora para aqui, mas a seguir eu vou-vos mostrar porque que investir é muito além de irmos só por gráficos e por uma análise apenas quantitativa. O que eu vos estou a mostrar aqui também tem um peso muito, muito alto numa análise completa. Neste caso, porquê que isto aconteceu? Porque é que eu aceitei que nos últimos 4 anos eu tivesse 14,9% e aceitasse que descesse para 14,5%? Porque eu sei que no caso da Booking teve uma quebra muito mais acentuada no Covid,
porque estava literalmente tudo fechado e não houveram alojamentos, não houveram possibilidades de fazer subscrição ou fazer compra de alojamentos. E a Booking versus a LVMH teve uma retração na receita muito mais agressiva. E é por isso que eu aqui... Reparem que nos 4 anos, o meu portfólio antes, que já com LVMH, mas que ainda não tinha a Booking, o crescimento dos últimos 4 anos estava superior agora aos crescimentos dos 4 anos do meu portfólio atual, com a Booking e sem LVMH. Mas, vamos ver aqui, o crescimento de receita no último ano. O meu portfólio estava a 11.8, o antigo, agora está a 13.6. A previsão de 12 meses de crescimento da receita estava a 10.9, agora está a 12.2. O earnings per share, o crescimento por ação, a cada ação que tem em circulação, a média, no último ano estava a 22.7, agora, no meu portfólio atual, depois deste trade-off, está a 25%. E reparem só, eu só vos estou a mostrar, neste caso o Free Cash Flow per Share Growth, também apresento já que estou aqui com chamamos na massa, Free Cash Flow per Share Growth 31 que eu tinha versus agora 26.6. Novamente, isto temos que olhar para o que é que se passou a nível qualitativo. E é por isso que eu já vou-vos mostrar porque é que é importante também num investimento vocês verem muito para além dos números. Isso é super importante, ok? Super, hiper, mega importante. Isto para vos dizer o quê? Porque é que eu quero olhar para o meu portfólio como se fosse uma ação apenas? Porque isto foi uma ideia retirada do Terry Smith, um investidor muito reconhecido em Inglaterra, que começou a fazer esta apresentação, que é, isto é o portfólio dele desde 2017 até 2024. E ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5 principais métricas. Eu aqui gosto de colocar isto em 4 segmentos, valor, risco, crescimento e rentabilidade, gosto de ir mais a fundo, mas ele apresenta estas 5 métricas. ROS, que nós também fazemos, Gross Margin também, Operation Margin também, Cash Conversion também, Interest Coverage também. Portanto, reparem só no ROS, que em 2017 era de 28%, em 2024 o seu portfólio é de 32%. Ou seja, as empresas que ele tem no seu portfólio desde 2017 até 2024, se forem as mesmas, elas cresceram em fundamentos quantitativos. Versus o S&P 500, lá está. Se eu desistisse de comprar ou de ter um portfólio igual, com a mesma ponderação em cada uma das ações, igual ao Terry Smith, e fosse para um ETF que replicasse o S&P 500. Estava aqui a comprar menos qualidade. Porquê? Porque olhem aqui, o ROS em 2024, o S&P 500 foi 16% versus 32% do ROS do portfólio do Terry Smith, versus o meu ROS, que é 32,9%. 45% de gross margin, S&P 500, versus 64% de gross margin para o portfólio do Terry Smith. Qual é o meu gross margin? 70,7%. 16% para o S&P 500 versus 30% de operation margin para o Terry Smith. Eu acho que eu aqui tenho EBIT margin, pronto, 35,6%. Apesar que não é a mesma coisa, não é a mesma métrica. Cash conversion e interest coverage. Aqui no interest coverage é o risco. Ou seja, quanto menor este valor, mais arriscado é, porque isto tem a ver com dívida, não é? Interest coverage quer dizer que para a base de EBITDA que aquela empresa liberta por ano, quanto é que essa base de EBITDA que ela produz por ano vai cobrir? Quantas vezes vai cobrir os juros que ela tem que pagar? Neste caso, 27 vezes para o caso do Terry Smith, para o portfólio do Terry Smith. 9 vezes apenas entre aspas, também é um número saudável, mas apenas versus o portfólio do Terry Smith de 9 vezes, não é? O S&P 500. No meu caso, eu tenho aqui na parte do risco um interest coverage de 88. Portanto, lembrem-se, quanto maior este número, melhor é e menos risco eu tenho dentro do meu portfólio de ações. É por isso que eu digo. E eu consigo ter um menor risco e uma maior rentabilidade. Não é a volatilidade, meus caros, que vem mostrar isso. A volatilidade não é risco. O risco está aqui. É isto. Risco não só é este segmento, que eu estou aqui a mexer com o rato e a sublinhar com o rato, não só é isto, como também é conheceres bem a parte qualitativa da empresa. E por falar em parte qualitativa, para terminar aqui o vídeo, eu gostava que isto estivesse presente na vossa aprendizagem também, que é, eu vejo tanta gente, mas tanta gente a focar-se em abrir um software,
abrir os números, abrir os gráficos bonitos e analisar a ação por aqui. Isto não é investir. Não é. Porque se fosse investir, se isso fosse tudo o que existisse para analisar uma empresa de Ásia, então toda a gente estava rica. Porque era fácil. Nós, quando abrimos uma análise, ou quando fazemos uma análise, nós não vamos só pela análise quantitativa. Também vamos pela análise qualitativa. E o que é que isto quer dizer? E porquê que é importante ir para além da análise quantitativa? Porque a análise quantitativa diz-nos o passado. Nós estamos em pleno 2025 e olhem para este gráfico, ou estes gráficos. É tudo muito bonito. Temos aqui CAPEX a ter um crescimento saudável, ou seja, as despesas de capital a ter um crescimento saudável. Neste primeiro gráfico estou aqui a sublinhar com o rato, de apenas 3%, enquanto que o Cash From Operations está a subir 9%. Olhem a beleza disto, que perfeito, não é? Que empresa incrível. E não interessa a empresa, eu tirei das nossas análises da jornada financeira, é só mesmo para um estudo de caso. 4% de EBITDA, crescimento de 4% de EBITDA. Net income, olhem só, de 2019 até 2024, subiu anualmente em média 15%. Que maravilha de empresa, não é? Métricas quantitativas perfeitas. E se formos avaliar aqui, por exemplo, o Free Cash Flow, olhem o Free Cash Flow a subir. Olhem o Stock-Based Compensation. Olhem só os benefícios de Stock-Based Compensation. Se calhar são 15% ou nem 20% do Free Cash Flow. Que números excelentes. Que números que eu posso dizer que é uma excelente empresa. Calma. Sim, ela apresenta um passado espetacular. Mas há uma coisa que me incomoda um bocadinho, que é a quantidade de investidores que só abrem os gráficos, só abrem os números e fazem uma análise e acham que estão a fazer uma análise com base nisso. E é por isso que eu vos digo, atenção que uma análise fundamental, um investimento, para ser um investimento, tem que ter com base a análise qualitativa e quantitativa. Portanto, a análise quantitativa é isto que vocês estão a ver aqui. A análise qualitativa é perceber porque é que a empresa faz dinheiro, como é que a empresa faz dinheiro, qual é a equipa de administração, qual é o TAM, Total Addressable Market, daquele mercado, qual é a história da empresa, qual é o seu plano para os próximos 5 anos. É uma coisa que os números não nos dão. Os números não nos dão o que é que a empresa vai fazer nos próximos 5 anos. Isto é o que se passou nos últimos 5, 7, na última década. E isto é importante também. Mas mais importante do que isso é perceber que rumo é que a empresa está a construir, que tipo de rumo é que a empresa está a construir para os próximos 5 anos, para a próxima década. E sabermos onde é que ela está a alocar o seu capital. Porque reparem só, aqui mesmo a nível quantitativo, nós podemos ir mais a fundo. E não vejo as pessoas a irem tão a fundo também na parte quantitativa. Por exemplo, olhem aqui. Porquê é que ela desceu em 2020 o Free Cash Flow? Porquê é que ela desceu em 2022 o Free Cash Flow? E nós fazemos esse estudo. Nós vamos a fundo. Nós, nas nossas análises, nós fazemos isto. Portanto, reparem só, é uma beleza da empresa a nível quantitativo, mas houve aqui uma queda. Toda a gente sabe olhar para um gráfico e perceber que de 2021 para 2022 houve uma quebra. Mas perceber o porquê? Porquê que houve uma quebra? Será que a empresa passou numa dificuldade? Será que dentro desta possível dificuldade, e vamos averiguar, não é? Vamos ver se foi uma dificuldade ou não. E se for uma dificuldade, será que a empresa está suscetível que aconteça novamente essa dificuldade ao ponto de perdermos free cash flow? E ao perdermos free cash flow é menos dinheiro que entra nos cofres da empresa, e menos dinheiro a entrar nos cofres da empresa, se calhar não é um investimento tão atrativo como aquela empresa que cresce a um nível mais sustentável. E, portanto, nós fomos analisar. E reparem, dentro desta empresa, ela sim teve aqui uma quebra de receita e de free cash flow. Neste caso, teve uma quebra de lucro, receita, free cash flow, margens. Porquê? Porque fez uma aquisição. E olhem só o mundo que isto é. É por isso que eu amo fazer análises fundamentais. Olhem só o mundo que isto é. Que, com base num gráfico, que muitas pessoas se limitam a olhar para este gráfico e ficam aí e dizem assim, está a crescer de uma forma, numa escadinha perfeita, ou está a crescer no longo prazo numa escadinha perfeita. E já está. Não está. Vocês têm que analisar bem se a empresa é sustentável, os números são sustentáveis. E neste caso, houve aqui uma quebra de 2022 porque a empresa fez uma aquisição. E olhem só, já sabemos que não foi por causa de uma quebra da estratégia, ou porque a estratégia é instável, ou porque a estratégia não é
não é muito saudável, não é muito sustentável a médio e longo prazo. Já percebemos que não foi um obstáculo que aconteceu assim do nada. Não, foi uma aquisição, foi uma escolha. Foi uma escolha a curto prazo que a empresa disse assim, não vamos ter tantos lucros porque vamos fazer uma aquisição estratégica. E podemos ir mais a fundo. Dentro deste exemplo que eu trouxe aqui, dentro deste estudo de caso, nós podemos ver se essa aquisição faz sentido para aquilo que é o ecossistema de serviços da empresa. Se aqueles lucros que ela deixou de ter, aquela alocação que ela escolheu fazer, se vai ser benéfica a médio e longo prazo. E como é que vocês percebem isso? Fazendo uma análise qualitativa. É por isso que é muito importante, dentro de uma análise, dá trabalho. Dá trabalho. E isso concordo convosco. Mas é por isso que nós, na Jornada Financeira, e eu aqui dentro de Portas tenho uma equipa de analistas que para os nossos alunos fazem análises desse género e passam para a análise qualitativa e análise quantitativa. Não é por acaso que dentro das nossas análises nós falamos destes segmentos todos. Produtos e serviços, história da empresa, como é que a empresa faz dinheiro, concorrentes, vantagens competitivas, estratégia, perspectivas da indústria, lá está o TAM, Total Addressable Market. Se a empresa cresceu de uma forma exorbitante na última década, quem nos diz a nós que ela tem mercado para continuar a crescer? Quem nos diz a nós? O mercado, o TAM, a perspectiva da indústria pode ser de declínio. Como a indústria de papel, por exemplo, que está tudo a passar para o digital. Está tudo em base de cloud. Portanto, não se foquem na análise quantitativa apenas. Nós também, lá está, debruçámos-nos na análise quantitativa aqui. Está aqui, análise financeira. Vamos em detalhe a essa análise. Agora, desenganem-se se acham que é só olhar para, caramba, os dividendos estão a crescer. Não, vejam se os dividendos são sustentáveis. Vejam porque é que houve uma quebra. Se eventualmente houve essa quebra, tentem perceber o porquê. Tentem perceber isso. Isto sim, o que vocês estão a olhar para aqui é uma análise completa. E é assim que nós chamamos de investimento, de verdadeiramente investimento. Porque senão, se nós estivermos a olhar para estes gráficos e dissermos, ok, o endividamento não está assim tão alto, eles têm em caixa até para fazer isto, olhem só os dividendos. Caramba, os dividendos têm crescido. Olhem só também previsional, ou, neste caso, o que eles projetam redistribuir também nos próximos 3 anos em dividendos, e eles vão continuar a crescer. Que fantástico, mas não percebem a história por trás desse gráfico. Não percebem a história por trás dos números que apresentámos em cada um destes gráficos. E isso é essencial. É por isso que é muito importante vocês fazerem uma análise qualitativa. E é por isso que, volto a referir, isto é muito importante, olhar para o meu portfólio num todo como se fosse uma ação apenas e compará-lo com a qualidade das métricas do S&P 500, das 503 empresas do S&P 500, como também se fosse uma empresa só. E perceber que, a nível quantitativo, sim, eu estou a superar muito o S&P 500, muito mesmo, mas eu também tenho que ter uma base excelente a nível qualitativo, a nível de perspectivas da empresa, não só em números. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Qualquer coisa, já sabem, deixem nos comentários que eu respondo a tudo. Obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.